com a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque venceu, Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e os verá. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Porque te abates, ó minha alma. Glória a Deus. Vou estar louvando mais um hino 303, amém? Amém, glória a Deus. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verá. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas
Nós precisamos de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Vou estar lendo a palavra inicial, amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Colocamos de pé. Glória. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 8. Amém? Amém. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção de iguaria do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Ou seja, que nós viemos trazer para nós, porque estamos nos dias difíceis, que não venhamos trocar a coroa da nossa salvação por nada, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, né, pastor, se fosse preciso, necessário, o inimigo se trajaria de anjo de luz para enganar até aqueles que se diz servos do Senhor. E nós estamos nesse dia. Jesus está aí dando os sinais. Vemos essa semana um começo de ciclone a qual vem do Paraná. Lugares, a Bíblia diz que nunca aconteceu nada, catástrofe, coisas ia começar a acontecer, e isso seria o princípio do fim. Ou seja, o povo está vendo, Jesus está falando, Aleluia. a natureza está avisando, e o povo está, como a Bíblia diz, no gol dos dias de Noé, casando e dando de casamento, ou seja, pensando no futuro e esquecendo de uma vida como nós temos para repousar no Senhor. Aonde vai a minha e a tua alma? Aonde vai repousar a minha e a tua vida? Aleluia. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é corruptível, mas lá no céu, lá tudo é para uma vida eterna. E quanto já não tem investido mais no reino? Quanto tem esquecido da promessa que Jesus falou? Olha, eu estou voltando ao Pai, mas eu vou voltar a buscar a minha igreja, o meu povo. Só que muitos não estão dando ouvidos para a palavra de Deus. Se todo mundo entendesse a palavra, não tinha lugar essa noite. Mas a Bíblia também fala sobre isso, que nos últimos dias os corações iam se endurecer. Mas nós que estamos aí caminhando com Cristo, que nós não venhamos se contaminar com as coisas do mundo. Se o fulano não faz, eu não vou fazer, não, pelo contrário. Se o fulano não faz, eu vou fazer porque eu sei que é certo. Então que nós íamos colocar Deus na frente de tudo, Deus no centro da vontade, e não venhamos coxar dois pensamentos. Amém? Se coloque de pé, vamos estar orando. Quantos necessitam de oração? Eu e minha casa, eu e minha família, esse bairro, todos. Amém? Amado Deus, eterno Pai, Espírito Santo de Deus,
Amén. Cumprimento a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Amém. ¿Cuándo puede decir gloria a Dios en esta noche? Amén. Amém. En esta noche vamos a estar orando. Amén. Amém. Sentí en mi corazón orar por la nación brasileña. Gloria a Dios, yo no soy brasileño, soy venezolano. Mas no morando aquí. Amén. Y el enemigo se está levantando fuerte, amén, por esta nación que está procurando tener eso, la nación brasileña. Entonces tenemos que orar mucho por la nación brasileña para que Dios dé victoria, amén. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te alabamos, te bendecimos en esta noche, Dios mío. Estamos aquí, Padre, como dice tu palabra, donde están dos o tres en tu nombre. Aquí tú estás, Señor, aleluya. Aquí estamos tres, Señor, pero ¿quién más, Señor? Porque tú, Señor, has mandado tus ángeles, Señor, aleluya, para guardarnos aquí en este lugar, en tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Dios mío. Dios mío, clamamos y oramos por la nación brasileña, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, que tú seas, Señor, al frente de esta nación, tomando dominio y control del gobierno, Dios mío, que seas tú, Dios mío, en el nombre de Jesús, comandando, Dios mío, al frente de esta nación, por el poder de la palabra, Dios mío, que seas tú levantando el caído, que seas tú levantando, Dios mío, aleluya, al evangelista, al profeta, al misionero, a la sierva, al siervo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mi alma alaba tu gloria, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío. Levanta esta nación, Dios mío, aleluya, gloria a Dios. Renueva esta nación, Dios mío, de la unción de tu Espíritu Santo, para que pregue la palabra en las plazas, en los hospitales, en el rúa, en los comercios, en los mercados. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora, por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío. Aviva tu pueblo, Dios mío, en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos, Señor, aleluya, dale fuerza para seguir avanzando, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, tu palabra para que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, las puertas del infierno, aleluya, no prosperará contra la iglesia de Jesucristo, aleluya. Glória. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Aleluia. Oh Señor, que tú seas mensuando, Dios mío, la nación brasileña, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a la familia, a los niños, a la familia, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te lo pedimos y te lo rogamos, Señor Jesús de Nazaret. Em nome de Jesus. Amén y amén. Glória. Agradezco la oportunidad, hermano. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar no momento da palavra, amém? O melhor Aleluia. do Senhor Jesus. Glória a Meu Deus. Deus. Aleluia. Glória. Certo? Aleluia. Vamos deixar. Glória a Deus. Vamos estar no meio da palavra. Amém. Glória a Deus. Vou estar passando para o servo do Senhor. E sei que o Senhor já tem algo no coração dele, amém? Glória a Deus. Deus. Aleluia. Santo. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Amém. Amém? Irmãos, eu quero trazer uma palavra para os irmãos, Glória a Deus. falar sobre a divindade de Cristo. Amém? Amém. Abra a Bíblia dos irmãos
lá em Mateus 24, 36. Mateus 24, 36, quem achou? Amém. Irmãos, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Diga comigo, senão o Pai. Irmãos, tem um grupo aí que eles tentam negar, vou tomar assento, a divindade de Jesus. Tenta negar a divindade de Jesus, dizendo que Jesus não é Deus. É Cristo, e eu quero falar sobre os atributos divinos de Cristo. E comigo, os atributos divinos de Cristo. Cristo é divino porque a sua natureza é composta pela mesma essência do Pai. Glória a Deus. Sendo assim, ele também terá os mesmos atributos divinos que o Pai possui. Logo, podemos demonstrar a existência dos atributos divinos em Cristo para comprovar a sua divindade. Um dos atributos de Cristo é a sua onisciência. Onisciência. Conforme já mencionamos, o conhecimento de Jesus foi temporariamente limitado durante a sua vida terrena. Por isso que em Mateus 24 e versículo 36, ele disse que daquele dia e hora ninguém sabia, nem ele e nem os anjos, mas somente o Pai. Mas na sua totalidade, na totalidade do seu ser, por meio da sua natureza divina, Cristo, após a sua ressurreição, voltou a utilizar plenamente todos os atributos divinos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, vai dizer que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, se esvaziou-se, tomando forma de servo, e indo até a morte de cruz. Então, se ele viesse como divino, como Deus, um Deus não morre, um Deus não pode ser tentado, um Deus não sente canseiro, e ele não ia poder cumprir as profecias a seu respeito. Por isso que em Filipenses 2, versos 5 ao 11, ele se esvazia de toda a sua divindade, né? Sendo por usurpação, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, se esvaziou-se, tomando forma de servo, indo até a morte de cruz. Então, como homem, ele não era onisciente, sabia todas as coisas, era limitado. Mas como Deus, ele sabia todas as coisas. A onisciência de Cristo é demonstrada em Apocalipse 2, versículo 23. Apocalipse 2, versículo 23, ele diz: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, como homem, ele não sabia todas as coisas, não sabia nem o dia da sua volta, mas depois que ele ressuscita dentre os mortos, Mateus 28, 18, ele diz: todo o poder me foi dado. Por que foi dado? Ele tinha, mas teve que se esvaziar. Lá em Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Depois que ele ressuscita, ele diz: todo o poder me foi dado de volta, nos céus e na terra. Aí ele diz: eu sou aquele agora, depois de ressuscitado. Olha como ele já tem agora o atributo da onisciência de volta.
eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Por isso que, como homem, lá em Lucas 2, versículo 52, ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, né? Lucas 1,80. Então ele dependia de estar orando ali, que nem ele orou os 40 dias, jejuou os 40 dias, foi tentado. Imagine como Deus, ele não poderia ser tentado, ele não sentiria fome, não teria necessidade de jejuar, não teria necessidade de crescer em graça e sabedoria diante de Deus dos homens, porque ele estava como Deus. Mas como para cumprir as profecias, ele veio na forma humana. Por isso que vai dizer: sacrifício não quiseste, um corpo me preparaste. O Pai preparou um corpo para o Filho, para cumprir todas as profecias ao seu respeito. Quem está me entendendo aí, diga amém. Mas tem um grupo de retardados, que pode dizer, chamado Testemunho de Jeová, e também o grupo Águia, que vem do mestre Águia, o arianismo, que não crê na divindade do Messias, não crê que o Messias era Deus desde o princípio do mundo. E João é bem claro quando diz, no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Já mostra que o Verbo, quem que era o Verbo? O Verbo é Jesus. 1,14, o Verbo se fez carne, ele não era carne. Por isso que diz lá em Hebreus: sacrifício não quiseste, o corpo me preparaste. Por isso que diz em Filipenses 2,5: sendo em forma de Deus, não tenho por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, indo até a morte de cruz. Então se esvaziou da divindade para cumprir todas as profecias, e depois recebe novamente os atributos divinos, como onisciência, onipotência, onipresença. Quem está me entendendo ali, amados? Glória a Deus. Então veja que interessante, a única forma de Cristo ser capaz de saber o que se passa nas mentes e nos corações de todas as pessoas desse mundo, para dar a justa retribuição a cada um segundo a sua conduta, é sendo onisciente. Outro atributo de Cristo, para mostrar a divindade dele, que Cristo é onipotente. Cristo é onipotente. Ele não era só Tiago e José, ele não era só o filho de Maria, ele existia antes da fundação do mundo. A Bíblia vai dizer em Colossenses: sejam tronos, sejam potestades, sejam principados, tudo foi criado por ele e para a glória dele. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, tudo foi criado com objetivo para ele. Amém? Amém. Vamos ver na Bíblia a onipotência de Cristo. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem quem? Sem o Messias. Vocês estão entendendo que ele não é apenas um profeta, como o islamismo fala, como alguns falsos judeus aí falam que ele é apenas um profeta, era um homem normal? Não, ele é Deus. Qual o homem que foi criado todas as coisas? Nem o anjo Gabriel, nem o arcanjo Miguel foi criado alguma coisa para eles, mas somente pro Messias. Diga comigo: pois nele, Colossenses 16, vamos lá, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Glória, pois, a ele. Há outro texto, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz: mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro
de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. E comigo, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Tudo é sustentado pela palavra poderosa do Filho. Glória a Deus. Irmãos, Cristo é o Criador de todas as coisas em conjunto com o Pai, o Espírito Santo. Toda a criação foi feita por Ele, para Ele. Além de Criador, Ele também é sustentador de toda a criação. Diga comigo, além de Criador, Ele é o sustentador de toda a criação, mantendo em ordem. Apenas alguém onipotente seria capaz disso. Nem anjo, nem arcanjo, nem presidente, nem profeta, somente alguém que tem o atributo da onipotência, que pode criar todas as coisas e sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder. Glória. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cristo também, comigo, é onipresente. Cristo é onipresente. Aqui que está um mistério, quer dizer, um mistério, Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Diga comigo, as visíveis e as invisíveis. Você sabia que não existe só esse mundo nosso aqui? O mundo palpável, irmão Israel? Não existe só esse mundo palpável, onde você vê cadeiras, colunas, um templo, eu vejo pessoas. Existe um mundo chamado invisível, aonde tem os anjos, serafins e arcanjos, e anjos caídos, principados e potestades, Satã e seus demônios. É o mundo espiritual, é o mundo invisível aos olhos humanos. Por isso que Jesus, Yeshua, disse que um espírito não tem carne nem osso como vês que eu tenho. Está entendendo comigo? Espírito não tem carne nem osso. Mas diga, os anjos são espíritos ministradores. E eles têm corpo ou não têm? Tem, mas não um corpo físico, de carne e osso. É isso que o Mashiach disse. É isso que Jesus disse. O espírito não tem carne nem osso como eles que eu tenho. Estava falando do que? Do corpo espiritual. Porque os discípulos estavam apavorados que ele vinha andando sobre as águas e disseram: é um fantasma. E ele disse: vede que um espírito não tem carne nem osso como vedes que eu tenho, mas espírito tem corpo espiritual. Aleluia. Diga comigo, mundo visível e invisível. Aí eles falam assim: tá, os anjos têm corpo? Tem ou não tem? Lá na tenda de Abraão se materializaram, comeram pão, carne, bolo, coalhada, né? E a bezerrinha de Abraão foi para filha. Fizeram churrasco dela lá, né? Lá em Gênesis 18, na tenda de Abraão. E depois lá na casa de Ló preparou um banquete para eles. Se preparou um banquete, para que preparar um banquete para espírito? Porque além do espírito se materializar. Mas não na dimensão espiritual, pastor. Eles têm um corpo espiritual. Igual Jesus, quando ressuscitou, não recebeu um corpo espiritual, que atravessou as paredes, os discípulos prepararam pão e peixe para ele, mel. Está entendendo? Um corpo espiritual. Não sujeito à gravidade, não sujeito à morte. Um corpo imortal. É esse corpo que vamos receber depois da ressurreição.
corpo para ser onipresente, não pode ter corpo. Limitado a espaço, negativo. Por que então que o salmista vai dizer que Deus voa nos lombos de um querubim sobre as asas do vento, se ele não tem corpo? Por que que Moisés o viu pelas costas? Ou foi um jogo de luzes, né? Ou foi uma autoprojeção? Não tem nada a ver isso aí, irmão. Moisés viu Deus pelas costas, e a mão do Eterno colocou Moisés na fenda da rocha, e o povo de Israel viu os pés do Elohim na cor da safira, e eles viram o Senhor subindo aos céus, porque ele tem um corpo. Lá em Isaías capítulo 6, o profeta Isaías diz que o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a orla das suas vestes enchia o templo, e os serafins de 6 asas voavam diante do seu rosto, voavam por cima da sua cabeça, e diante dele, e com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam, tinham 6 asas, os serafins, e voavam por cima, diante, ao lado do grande Elohim, do grande Deus. Aleluia! Não tem corpo, por que que eles voavam diante da face? Por que que os anjos e serafins e arcanjos, que também são espírito, e espírito não tem corpo, por que que eles estavam voando? E Isaías viu numa visão o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Se não tem corpo, claro que tem corpo, mas não é um corpo físico igual ao nosso, é um corpo imortal. Quando diz que Deus é espírito, ele tem um corpo espiritual. Quem concorda comigo, diga amém. Voar diante do rosto, por cima da cabeça de Elohim. Elohim, quando quer dar uma viagem, quer passear no universo, ele monta nos lombos de um querubim e voa sobre as asas do vento. Se não tem corpo, por que não está no lombo de querubim? Diga, esses teólogos aí, tá feio na foto, né, irmão? Olha quanta mentira você vê. Aí outra coisa, eles dizem assim: Jesus é o verbo, é a palavra de Deus. Daí eu perguntei, o irmão até tentou ser irônico, né? Mas ele fez um papel de palhaço, porque a ironia dele não teve efeito nenhum. Eu falei assim: já que vocês estão achando então que Jesus é a própria palavra do Eterno, então me explica no batismo de Jesus, que Jesus estava sobre as águas, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e a voz do Eterno veio dos altos céus e disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazes, em quem eu tenho prazer. Mas se Jesus é o verbo, dá a entender que eles falam assim como se Jesus fosse a própria palavra, a própria língua de Deus. Não tem nada a ver. Palavra, apenas diga palavra, é apenas um título dado a Jesus, como o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a rocha, diga a palavra. Está entendendo? Diga apenas um título. Um título dado para Jesus. Porque na mente dele, você sabe o que dá a entender? Você vai chegar na eternidade depois do arrebatamento, Jesus vai estar dentro da boca do Elohim. É uma palhaçada, né? E a Bíblia não ensina isso. Quando Estevão foi apedrejado e morto, o que Estevão viu? Jesus à destra. O que é destra? Tem comigo, braço direito, destra, ao lado direito de Deus. É como se eu sentasse aqui e Jesus assentasse à minha direita. É como se eu fosse Elohim e Jesus, o meu filho, à minha direita, à destra. Diga comigo, é simples de entender. Quem faz confusão
é os cegos espirituais, que vê, não vê, e ouvindo, não ouve, e não entende, para que o Senhor não possa curá-los. Diga comigo, Jesus disse: honestos e tardos de coração. Diga comigo, são honestos e tardos de coração, porque as coisas de Deus não se compreendem com a mente humana. Digo, o homem carnal, o homem natural, nunca compreenderá as coisas espirituais. Agora o homem espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Irmãos, outro texto aqui para nós provar a onisciência, a onipresença de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas, para que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, e em toda e qualquer circunstância. Glória a Deus. Amém? Outro texto, olha que interessante, daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Ele enche todas as coisas. No livro de Apocalipse, as 7 igrejas simbolizavam a igreja de Cristo em toda a terra. Glória. Diga, em sua onipresença, Cristo caminha livremente pelas igrejas de toda a terra. Como que a gente entende aquele texto que Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente no meio deles. Ali é para julgamento, não é para oração, mas ali mostra também a onipresença de Cristo. Amém? No livro do Apocalipse, este é o mistério. Vem comigo, Apocalipse 1, versículo 20 diz: este é o mistério dos 7 candelabros, e os 7 candelabros são as 7 igrejas, e estas são as palavras daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Diga comigo, ele anda entre os 7 candelabros de ouro. Como que ele vai andar entre as 7 igrejas da árvore se não for ali presente? Um homem limitado ao espaço-tempo, ele tem que visitar uma, depois visitar outra. Mas aqui ele diz, ó, são as 7 igrejas. Estas são as palavras daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Apocalipse 2, verso. Diga, Jesus está aqui. Está no Japão, está nos Estados Unidos, está em todo lugar, porque Ele é onipresente. Se caiu um demônio aqui, nós expulsamos o nome dele. Se caiu lá nos Estados Unidos, expulsa o nome dele. Se caiu lá em Israel, expulsa o nome dele, porque Ele é onipresente. Veja que interessante. É por meio dessa onipresença que Ele pode, ao mesmo tempo, estar à destra do Pai nos céus, mas também pode habitar no coração de todo aquele que crê. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morar. Como que Ele vai fazer morada dentro de todas as pessoas, junto com o Pai, se Ele não for onipresente? Terceiro atributo de Cristo comigo: unidade. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Todas as coisas foram feitas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho quiser
revelar. Mateus 11:27. Pai, Filho e Espírito Santo são o único Deus, porque são constituídos da mesma essência divina, possuindo assim os mesmos atributos divinos e exclusivos. Digo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. Quem está me entendendo aí? Amém. Então, eu e o Pai somos um, dá a entender que eles acham que, principalmente os udicistas, um grupo aí, discípulos de Sabélio, que batizam só em nome de Jesus, dá a entender na mente deles que o Pai é Jesus, Jesus é o Pai, estava tudo dentro de um só. Não é assim. Jesus disse que eu rogarei ao Pai e me enviará outro Consolador, quer dizer, vai rogar porque se Ele é o Pai. Está entendendo? Ele vai orar no monte, se Ele é o Pai, e orar para Ele mesmo. Se Ele é o advogado, defende a causa diante dele mesmo. Se Ele perdoa o pecado e, está entendendo? Recebeu o poder, todo o poder me foi dado, por que então pedir ao Pai se Ele é o próprio Pai para receber poder? Diga comigo, isso aí, ensinamentos herético e contraditório. Outro atributo de Jesus, diga comigo, eternidade. Quando, irmãos, só para frisar aqui a parte da unidade, quando ele diz eu, Pai, somos um, é o seguinte: o irmão é casado, né? Você e sua esposa são um, mas ela está sentada aqui e o irmão sentado lá. Vocês são um na questão de unidade e propósito. Diga comigo, um na questão de unidade e propósito. Outro atributo, diga comigo, eternidade. Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu e se chamará o seu nome Jesus. Pai da eternidade. E comigo, se chamará o seu nome Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. Amém. Entendeu? Outra coisa, Isaías diz assim que o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Como que ele não é Deus? Se o próprio profeta Isaías falou que o nome dele será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Comigo, a Bíblia não pode se contradizer. Aí lá no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus, e ele estava com Deus no princípio. João capítulo 1, verso 2. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. 2 Timóteo 9. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem que é o Alfa e o Ômega? Jesus. Bem respondido, Isaías. Jesus. Mas sabe o que eles dizem? Abra lá, abra a Bíblia de vocês lá. Apocalipse 22:3. Eles dizem que aqui é Elohim. 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Aí ele fala que o Deus Todo-Poderoso aqui é Elohim. Elohim também é o Deus Todo-Poderoso, mas o filho de Elohim também é o Deus Todo-Poderoso, porque todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Está aí na Bíblia do irmão Deus Todo-Poderoso? Está aí da tua irmã? Leia para mim aí, 22:13. 22:13, Apocalipse. Deixa eu primeiro, deixou? Eu sou o Alfa, o Ômega, e o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que guarda. Então já entra em outro assunto. Está falando de quem aqui? Do Messias. Amém? Amém. Cristo já existia antes da criação, antes do tempo, antes de todas as coisas. Houve um momento remoto em que nada existia além de Deus.
Quando digo nada, não me refiro somente ao mundo material e visível, mas também ao mundo espiritual e invisível. Antes do primeiro ser celeste ser criado, Deus já existia em sua forma trina e una. Diga comigo, Deus já existia na sua forma trina e una. Trindade. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Outro atributo de Cristo comigo: imutabilidade. O que é imutabilidade? Deixa eu orar comigo. Assim como o Pai, Cristo em sua natureza divina é imutável. Diga assim como o Pai, Cristo em sua natureza divina é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não muda. Aí vai dizer: eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós filhos de Jacó, sois consumidos. Hebreus 6:18. E é a mesma coisa que Jesus também usa para ele. Eu sou, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não muda. Está entendendo? 9:20. Meu Deus. Vamos lá. Aqui comigo. A santidade de Cristo. A justiça de Cristo. Diga a sabedoria de Cristo. Cristo como a verdade. Tem 5 lutas da verdade. Lá em Deuteronômio 32:4 diz que Deus é verdade. João 14:6 Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:26 diz que o Espírito é verdade. João 17:17 santifica da verdade a tua palavra é verdade. 1 Timóteo 2:15 a igreja é coluna e firmeza da verdade. E os mandamentos, a lei é a verdade. As 5 colunas da verdade. Que maravilha, né, irmãos? Como que vai negar essas coisas, né? Então o Pai é verdade, o Espírito é verdade, a palavra é verdade, a igreja é verdade, os mandamentos são verdade. E Cristo, a sabedoria. O Filho é personificado na própria sabedoria de Deus, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Diga, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nos céus os anjos adoram a Cristo, declarando que a Ele pertence a sabedoria, o louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graça, a honra, o poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. E vemos também a bondade de Cristo, o amor de Cristo. Vemos também os atributos de Cristo. Cristo recebe orações. Cristo recebe adoração. Anjo não recebe adoração. Homens não podem receber adoração. Está entendendo? Lá em João quis dobrar o joelho diante do anjo, adorar. O anjo disse: João, levanta, adora a Deus. Mas Jesus recebeu adoração. Amém? Eu estou provando biblicamente aqui nessa noite a divindade de Cristo. Comigo, a divindade de Cristo. Então Cristo é um exemplo de receber a oração. Veja lá em Atos 7:59. Desde o início da igreja primitiva, os cristãos oravam a Jesus, invocavam o seu nome, reconhecendo a sua divindade. Enquanto apedrejavam Estevão, esse orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por nome de Tarso chamado Saulo. Respondeu Ananias: ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Atos 9, versículo 10 a 14. Todos que invocavam o nome de Jesus, mandou prender. Então eles oravam o nome de quem? O nome de Jesus. Está entendendo, irmão? Outro texto aqui: a igreja de Deus que está em Corinto, e todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1:2. E por causa da grandeza dessas revelações,
foi-me dado um espinho na carne. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Rogava que o Senhor, Paulo rogou? O Senhor Jesus Cristo. Amém. Está entendendo, irmãos? Outro texto aqui. Os cristãos podem orar diretamente a Cristo, porque além dele ser nosso sumo sacerdote perante o Pai, ele também é Deus, e por isso é também capaz de responder às nossas orações. E comigo, Cristo recebe adoração. Veja que interessante, Jesus ensinou claramente aos seus discípulos de que somente Deus deve ser adorado. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore